nós recebemos em nosso estúdio o diretor João Moreira Salles. E quem conversou com ele foi o repórter André Martins. André, tudo bem? Tudo jóia. Como é que foi esse bate-papo? Bem, Thiago, o João veio aqui ao UniBH falar a respeito de um dos projetos dele, que é a revista Piauí. Eu tive mais ou menos 10 minutos de conversa com ele, deu para conhecer um pouco a respeito da pessoa e da obra do João. Ele, além de fazer vários documentários de sucesso aqui no Brasil, ele foi roteirista, trabalhou como roteirista em Abril Despedaçado, produziu alguns filmes como Madame Satã, Edifício Master de Eduardo Coutinho, e há 4 anos ele lançou uma revista de informação, que é a revista Piauí. A primeira pergunta que eu fiz para ele foi a respeito dessas várias frentes de atuação, se ele se considerava um profissional multifacetado. Vamos ver o que ele respondeu? Eu me considero uma pessoa que se interessa pelo mundo, e aí a maneira como você trata dele, para mim é menos importante. Então você pode filmá-lo, você pode escrever sobre ele, mas o terreno é o mesmo, é não ficção, basicamente Brasil, é isso que me interessa. João Moreira Salles começou a carreira na década de 1980, produzindo documentários para a extinta TV Manchete. Em 1999, estreou no cinema com Notícias de uma Guerra Particular. O documentário foi finalista do Emmy, o Oscar da TV norte-americana. João levou para a telona o desafio da polícia carioca em enfrentar o tráfico de drogas e a violência em uma das principais cidades do Brasil. Porque esses alemão são tudo safado. Vem de garrucha velha, dá 2 tiros e sai. Pela Videofilmes, o cineasta produziu obras importantes do cinema nacional, como o documentário Edifício Master de Eduardo Coutinho e o longa-metragem Lavoura Arcaica de Luiz Fernando Carvalho. Em 2003, João explorou a vida e obra do pianista Nelson Freire. Já no ano seguinte, lançou Entre Atos, centrado nos bastidores da campanha do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 240 horas de filmagem foram condensadas em apenas 2. Olha, eu não sou um especialista em Lula e eu não sou um cientista político, eu não sou um sociólogo. Então, a minha opinião pessoal sobre o Lula é apenas a minha opinião pessoal sobre o Lula. Eu prefiro, ela vale tanto quanto a de qualquer outra pessoa. Então, eu prefiro não dar. A única coisa que eu posso te dizer sobre o Lula é aquilo que diz respeito à minha profissão e ao fato de eu ter filmado ele naqueles 40 dias. E o que eu posso dizer daquilo é que eu acho que naquele momento o Lula permitiu que uma equipe independente, pessoas que ele não conhecia, de fato acompanhasse a eleição de muito, muito, muito perto. E eu acho que isso é um sinal de que, pelo menos naquele momento, havia uma crença na importância de não esconder as coisas, né? O que não quer dizer que eu tenha visto tudo, e talvez eu tenha visto uma parcela muito pequena, mas eu vi mais do que outras pessoas já viram. Eu acho que ali houve um certo destemor do Lula de permitir que uma equipe que ele não controlava ficasse tão próximo de uma campanha e mostrasse o funcionamento interno dela, até grupos de pesquisa que o orientam na hora de um debate. Tudo isso nunca tinha sido mostrado, e eu acho que isso é uma virtude do Lula naquele momento ter permitido que isso acontecesse. Aí veio o governo, e o governo é outro papo, outra história, e eu acho que cada um julga como quiser. Em 2006, João iniciou uma nova etapa na carreira, lançando a revista Piauí pela editora Abril. A publicação tem reinventado a história dos produtos editoriais jornalísticos do país, contrariando o formato das revistas de informação. Textos longos, minuciosamente detalhados, com uma linguagem plástica, planejamento gráfico ousado e um formato que remete às publicações de décadas passadas. Eu sempre me senti muito próximo do jornalismo, talvez até mais próximo do jornalismo do que do cinema. E é uma ideia que eu sempre tive e coloquei em prática depois de Santiago, porque Santiago é um filme meio que ele encerra um período, né? Eu não saberia direito o que fazer depois de Santiago, então achei que era uma boa hora para começar uma coisa que eu sempre pensei em fazer, que era uma revista. Santiago, lançado em 2007, é o último documentário dirigido por João, talvez o trabalho mais intimista realizado por ele. A obra é uma homenagem ao mordomo da família que influenciou na formação do cineasta. Quando eu penso nas coisas que eu fiz, né, os documentários que eu dirigi,
eu percebo assim, um certo percurso que vai do longe para o mais perto. E o Santiago é o resultado final disso, porque não tem nada mais perto do que ele e eu mesmo, porque o filme também é sobre mim, né? Porque quando eu falo dele, eu estou falando da minha infância, dos meus pais, da casa em que eu cresci, da minha relação com ele. Então o filme também, eu também sou personagem do filme. Isso, enfim, tem os seus problemas, porque é mais... Você não tem tanta distância para saber se o que você está dizendo sobre você mesmo é bom ou é ruim, ou você não tem objetividade, né? Mas, enfim, foi um filme bom de fazer. Santiago, ele era uma pessoa apaixonada, né, pela história, pelas artes. De alguma forma ele influenciou no que o João é hoje? Eu acho que sim, eu acho que o filme deixa isso claro. O próprio fato de eu ter desejado fazer um filme sobre ele, eu acho que é um sinal de que ele era uma pessoa importante para mim. Mas não só ele, quer dizer, meus pais, meu pai, minha mãe, eu acho que havia um ambiente em casa que é um ambiente de curiosidade intelectual. Eu acho que eu sou um pouco, meus irmãos, né, a gente é um pouco o resultado disso. Quando perguntado a respeito dos projetos, João explica que está centrado na revista, mas não descarta o retorno ao cinema. Hoje em dia eu faço duas coisas profissionalmente, né? Eu dou aula e eu vivo o dia a dia da revista. Por enquanto é isso. Se eu vou voltar ao cinema, se essa é a tua pergunta, eventualmente sim, mas não num futuro próximo. يلا 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 نبقى الشباب